Adolescentes são seres humanos em desenvolvimento, portanto, possuem direitos especiais e peculiares à sua condição. Hoje, no Dia das Crianças, nós vamos falar justamente sobre esses direitos com a especialista em direito familiar, Daniela Vespucci. Olá, doutora Daniela, seja muito bem-vinda novamente. Olá, Estela. Sempre um prazer participar do seu programa. Olha, eu quero saber o seguinte, quais são os principais princípios, e diretrizes do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? O ECA, como você disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa o melhor para a criança e para o adolescente. O melhor em que sentido? No sentido da educação, da profissionalização, da escolarização e visa também que essas crianças e adolescentes, ainda seres humanos em desenvolvimento, evitem o caminho da marginalidade. Além disso, outros direitos são assegurados, como, por exemplo, a prioridade absoluta. A prioridade absoluta entraria, por exemplo, no atendimento médico. Então, uma criança na primeira infância, ela necessita de atendimento prioritário, muitas vezes com uma insuficiência respiratória, algo assim, muita gente não sabe. Então, chegou a um hospital com uma criança com algo urgente, pode ir lá na frente e buscar o atendimento rapidamente, porque ela pode vir a óbito rapidamente. Sem dúvida. E quem são, as crianças e os adolescentes à luz do ECA? A criança e o adolescente, elas são definidas pelo critério biológico etário. Então, define-se como criança o ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. 0 por quê? Porque elas já têm direitos dentro do ventre da mãe, de ter aí uma assistência durante o pré-natal, durante toda a gestação da mulher. E o adolescente é o ser humano com 12 anos completos até 18 anos incompletos, ou seja, na véspera do aniversário. A partir dos 18 anos, o ser humano ele já recai no Código Penal. Então, se a criança ou adolescente praticar algum ilícito penal, se for criança, existem aí medidas protetivas. E se for adolescente, tanto medidas protetivas como socioeducativas. Para quê? Para restabelecer esse ser humano, para que ele entre no trilho, que ele saia do caminho da marginalidade. Porém, se praticar algum ilícito penal a partir dos 18 anos, aí já recebe a punição dentro do Código Penal. No caso da pensão alimentícia, em caso de divórcio, o direito de convivência com os genitores saudáveis são direitos das crianças e dos adolescentes, Exato, são direitos. Muita gente pensa que a genitora ou o genitor, quem recebe a pensão e quem paga, que é somente entre eles. E não é um direito da criança. Então, muitas mulheres, quando eu converso, quando eu efetuo uma consulta, não, eu não quero pedir nada, eu não preciso de nada. Espera aí, esse direito é da sua filha, é do seu filho. Então, a pensão alimentícia é um direito da criança. Da mesma forma, a convivência saudável, Um genitor saudável, uma genitora saudável, em caso de divórcio, de separação, ou até se os dois, se foi uma gestação aí fruto de um namoro, onde não vingou um casamento, uma união estável, também é possível pleitear a presença do outro genitor, porque ambos os genitores são muito importantes na formação psicológica da criança, e do adolescente. Então, cada um no seu papel. Lógico que se houver um abuso, uma violência psicológica, violência física, tudo isso tem que ser denunciado para a Polícia Civil, para o Conselho Tutelar e especialmente para o Ministério Público. Então, até mesmo um vizinho, uma pessoa próxima que perceba uma situação de agressão, de negligência dentro de um lar que tem a criança, ele pode gravar essa situação
juntar testemunhas e levar isso ao Conselho Tutelar mais próximo, ao Ministério Público e até a delegacia, porque nós temos muitos desfechos dessas situações. Uhum. E quais são, né, as principais diferenças entre a guarda unilateral e a guarda compartilhada? É muito importante a gente falar disso, né? Exato. Tanto a guarda compartilhada como a guarda unilateral, elas geram muita polêmica, porque pouca gente entende a sua diferença. Na guarda unilateral, um dos genitores detém a posse ali da criança, só que ele também decide tudo sobre a criança, qual escola colocar, enfim, define toda a rotina da criança sem a participação, sem a opinião do outro genitor. Então, muitas vezes, quando eu atendo alguns casais aí em separação, sempre alerto isso, porque muitas vezes um dos genitores, por exemplo, o genitor, o pai, trabalha muito, fala, não, a mãe, ela cuida muito bem, eu deixo com ela. Só que não precisa saber que ele não terá qualquer poder de decisão, ele não poderá optar qual escola, não poderá optar sobre a rotina, sobre esportes. Então, isso gera aí um perigo. E a guarda compartilhada, ambos os genitores possuem deveres, né, e direitos. Então, na guarda compartilhada, ambos podem decidir sobre o destino da criança, sobre as decisões relativas aí à rotina da criança, porém, a guarda ela é compartilhada. Como é que funciona? Não é uma bagunça que cada hora está na casa de um. Não é assim que funciona. Geralmente, no acordo, nós colocamos da seguinte forma, no acordo ou na sentença com a participação do Ministério Público. No acordo ou na sentença, define-se uma guarda física. A guarda física é um local de residência. Então, por exemplo, na casa da mãe, né? Principalmente na primeira infância, que a criança tem essa ligação muito forte materna, né? Então, é definido dessa forma a guarda física na casa da mãe. Porém, uma vez por semana, essa criança vai para a casa do pai, geralmente numa quarta-feira. Isso pode ser definido entre eles e colocado no papel, né? É sempre muito importante estabelecer isso através de um acordo judicial ou de uma sentença. E depois, finais de semana alternados. E, Celo, o que eu acho mais importante falar, que eu sempre alerto todos os meus clientes, é o seguinte: nenhum acordo, nenhuma sentença conseguirá prever diversas situações. Um aniversário de uma tia, uma situação onde um fica doente, ou tem um evento que queira levar a criança, ou precise deixar com outro genitor. Então, nas relações de família, especialmente quando existem crianças e adolescentes, é muito importante o bom senso, né? Então, independentemente do problema do casal, é muito importante que eles estejam abertos a essa conciliação necessária se aparecer alguma situação, e geralmente aparece, porque, como eu te disse, o acordo não consegue prever todas as situações. O aniversário da tia, da avó, da bisavó, não dá, né? Então, geralmente, um acordo de genérico é uma sentença genérica. Então, é muito importante deixar claro que, na guarda compartilhada, ambos os genitores possuem poder de decisão sobre a criança. Na guarda unilateral não existe, somente quem detém. Então, isso é muito importante saber, né? Para que depois, lá na frente, não seja surpreendido com alguma questão, algum embaraço, né? Tá certo, doutora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Celo.